tranquilas. Voltamos. Problemas técnicos aqui. A voz, boa noite. Estou testando a voz ao vivo. A gente está testando ao vivo porque, infelizmente, os testes que nós fizemos aqui, a voz estava ok. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir agora. Vejam se tem ruído. Né? Então vamos lá, vamos iniciar os nossos estudos, né? A gente ia falar da morte, mas existe algo muito mais aterrorizante do que falar que é a morte, não saber lidar com o computador nem com a tecnologia. E isso superou o medo da morte na noite de hoje, viu? Mas vamos aos nossos estudos, vamos dar início então. Antes de mais nada, eu gostaria de só passar um recado para vocês, né? Eu vou passar aqui o recado, eu fiz a transição aqui dos slides. Em todo o estudo que nós fazemos, segunda e quinta-feira, né, nesse horário, já passamos um pouquinho aqui da hora, eu peço desculpas, mas em todo o estudo a gente faz questão de evidenciar algumas informações preliminares que são, né, a primeira informação relacionando ao atendimento fraterno, que não parou, né? O Júnior e o Alcir, eles continuam fazendo, né, recebendo, né, as solicitações e dando orientações através do atendimento fraterno, né? Esse atendimento até então era online por meio de e-mails e continua, tá? Todos aqueles que queiram entrar em contato com o Júnior ou com o Alcir, só acessar esses e-mails aqui, né, que estão aqui na tela, tanto do Alcir quanto do Júnior, relatar o problema e aí as orientações serão dadas, né, por e-mail. A partir do dia 18, da próxima segunda-feira, tanto o Júnior quanto o Alcir revezarão também atendimentos por telefone. Então, assim, uma notícia agora nova, né, uma informação nova. Esse telefone que está aqui na tela, né, que é o 12 30 13 6249, né, a partir do dia 18 de maio, né, na segunda-feira, então segundas e quintas, das 2 às 18, o Júnior e o Alcir, eles vão revezar os atendimentos fraternos por telefone também, tá certo? E finalmente, não nos esqueçamos do passe à distância, que também ocorre em segundas, quintas, sábados e domingos, nos horários, né, que estão aqui disponibilizados e que são divulgados, né, com certa frequência na página do Facebook Diógenes de Medeiros. Quaisquer dúvidas, acessem a página ou entrem em contato por meio dos e-mails ou por telefone, que será um prazer esclarecer quaisquer dúvidas. Tudo bem? Bem, superado esse ponto, vamos para os nossos estudos, que atrasaram em virtude de alguns probleminhas técnicos aqui, né? Então, o nosso tema da noite é educação para a morte, né? É um tema que, de certa forma, na grande maioria das pessoas causa desconforto, né? O tema morte em si, ele de certa maneira desconfortante, lidar com o tema não é de bom grado muitas vezes, mas nós precisamos encarar esse fenômeno, encarar essa temática à luz da doutrina espírita, para que nós então tracemos um projeto educacional durante a nossa existência na matéria, para que saibamos lidar melhor com esse fenômeno, né? Essa é uma tarefa aí primordial para todos nós. Então vamos iniciar as transições. O tema é esse, educação para a morte, né? E o primeiro trecho que eu gostaria de compartilhar com os senhores é um trecho que nós extraímos da obra Obreiros da Vida Eterna, né? Esse trecho ele vem evidenciar exatamente aquilo que nós estamos falando introdutoriamente, né? O homem, então vamos fazer a leitura. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos
que varreram civilizações e refundiram povos, não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Bem, a morte, como nós havíamos iniciado a nossa fala, quando a gente tenta lidar com esse assunto, a gente tem um desconforto, gera um grande desconforto em nós, querer discutir. Muitas vezes o tema até entra em pauta no nosso cotidiano e imediatamente a gente procura deixar isso de lado. Vamos deixar para lá, não vamos falar da morte não, vamos falar de coisa alegre, porque falar de morte é muito triste. A gente tem, isso está enraizado na nossa sociedade, e a sociedade ocidental, sobretudo, tem muito despreparo quando o tema se coloca em evidência. Sempre quando ele surge, quer longe ou próximo de nós, seja teórico ou na praticidade das vidas, das interações sociais, em todas as vezes que o assunto ele nos circunda, o desconforto, a angústia, ela se faz presente, E por que disso tudo? É por uma razão muito natural, O ser humano, e as próprias obras fundamentais, sobretudo quando a gente procura analisar o Livro dos Espíritos, na parte terceira, das leis morais, nós vamos perceber que o ser humano ele carrega consigo um instinto de conservação, porque lei de conservação é uma lei natural, até para que a gente não desvalorize a vida de tal forma que ela fique tão obsoleta que eu simplesmente não me importe com ela, e aí teríamos um problema muito maior. Então, a lei de conservação é uma lei divina e nós carregamos essa ideia de conservar, mas ao mesmo tempo em que nós temos em nós essa ideia, essa projeção da conservação como sendo necessária, ao mesmo tempo nós confundimos a nossa natureza, porque nós confundimos a natureza no seguinte sentido: nós nos colocamos como se matéria fôssemos, e por nos definirmos como seres terminantemente materiais, a despeito das modéstias inserções espiritualistas nas nossas vidas, mesmo que muitas vezes a gente tente fazer com que a espiritualidade, a vida transcendente faça parte das nossas vidas, na grande maioria das vezes nós vivemos a praticidade da vida material, o automatismo da vida prática, e nós nos esquecemos da nossa verdadeira essência. Então, quando a gente imagina que o fim vai acontecer, bem, aquilo nos tira do equilíbrio, nós perdemos o nosso equilíbrio, e nós perdemos justamente pelo fato de que o homem é por si só um ser que gosta de ter controle sobre as coisas. Nós gostamos de ter controle sobre as coisas. Tudo que nós fazemos, indistintamente, é da nossa natureza querer ter controle sobre essas coisas. E o evento morte, o fenômeno morte, é algo que para nós foge do nosso controle, A morte, ela não é uma possibilidade, A morte, ela não é uma possibilidade, a morte é uma certeza, O grande problema é que quando a gente avalia a morte, nós avaliamos sob a ótica do término absoluto. Nós pensamos que morreremos e pelo fato de morrermos terminaremos, simplesmente perderemos aquilo que nos dá a possibilidade de existir frente aos demais, a nossa identidade, tudo isso vai se acabar, tudo isso vai desmoronar.
E quando isso vem à tona, a gente fica extremamente preocupado, né? Mesmo aqueles que buscam na doutrina o consolo, mesmo nós que estamos constantemente revisitando a doutrina espírita, também, né, padecemos dessas angústias, né? As nossas emoções, elas nos convidam muitas vezes a avaliar todas as situações e é um desafio emocional, né, lidar com tudo isso. Bem, mas a doutrina espírita, ela existe justamente para nos dar exatamente a resposta adequada e racional para que nós consideremos a morte não como uma perspectiva de término absoluto, não como algo que vai acontecer e que vai desencadear a ruptura absoluta da nossa identidade, da nossa existência. Mas a morte, ela é natural na medida em que ela nos possibilita, pelo processo, não a destruição, mas sim a transformação. Então, é isso que a doutrina espírita nos convida a avaliar. Justamente por isso é que, né, nessa primeira fala de um trecho que nós extraímos dos Obreiros da Vida Eterna, nós vamos perceber, né, que os séculos se passaram, muito tempo se passou, civilizações vieram substituindo outras civilizações, povos substituindo povos, mas ainda assim toda a sociedade não foi capaz de se transformar e de se transformar no tocante a encarar esse assunto como outrora se encarava, como um mistério, como algo extremamente prejudicial, como algo que nos causa temor, né? Como algo que desencadearia então o nosso fim absoluto, né? E isso para nós é torturante, né? A gente vê que de fato a morte ela é um assunto que ainda gera muita angústia, é um tremendo desafio para as nossas emoções, né? Tanto que é aquilo, nós nos esquivamos de tratar do assunto. Isso é um fato, nós não podemos ignorar esse fato. Nós nos esquivamos de falar sobre a morte, né? E aí a gente foi até categórico no sentido de que a morte ela não é uma opção para nós, ela não é uma possibilidade, ela é de fato uma certeza. Não há como escapar desse fenômeno, né? Então, essa postura que nós temos de não querer falar sobre ela é de fato uma fuga, né? Não é normal que nós tenhamos medo da morte, é comum, né? Mas não é normal porque nós deveríamos encarar a morte como sendo algo natural, dado que nós não conseguimos nos afastar desse evento. Bem, muito pertinente, portanto, esse trecho inicial, né? E aí fica essa imagem que é uma imagem ilustrativa que vai relatar para nós um pouco sobre a perspectiva espírita sobre a morte, né? Porque é claro que cada qual se encontra alocado do ponto de vista religioso, né, no ambiente propício às suas necessidades, né? Se as instituições religiosas elas existem, né, e nós percebemos pela pluralidade das instituições, né, que estão aqui, né, estruturadas no nosso planeta, é claro que todos os adeptos de todas as religiões, cada qual em seu momento, né, absorve para si, de acordo com as suas indagações, com as suas necessidades, tudo aquilo, né, tudo aquilo que lhe conforta sob uma perspectiva pessoal, né? Então todas as religiões, tendo cunho espiritualista, são importantíssimas para avaliar essa questão. O grande problema, e aí é uma crítica racional que nós fazemos, né, já com base na análise dessa figura que nós estamos projetando, o grande problema é que as instituições como um todo, e aí a gente, né, invoca uma fala até do Herculano, que as religiões elas teriam prestado um grande serviço para a humanidade se houvessem colocado o problema da morte em termos de naturalidade, né? A grande questão não é estabelecer dogmas
a despeito de serem refutados, porque muitas vezes não se compatibilizam com a razão, com a fé raciocinada, mas a despeito dos dogmas em si, seria de suma importância que nós trabalhássemos com esse fenômeno sob a ótica natural, sob uma perspectiva natural, né? Em termos de naturalidade, dado que nós não temos a capacidade de nos esquivarmos disso. Então, a fala do Herculano, ela é muito pertinente nesse ponto, né? As instituições deveriam, sobretudo as instituições religiosas ocidentais, elas deveriam trabalhar com essa questão de uma forma mais natural. Porque às vezes a gente precisa de um certo amparo, de um certo conforto, de consolo, né? de acalento, porque algo me aconteceu, algo próximo me ocorreu, né? E aí a gente tem aquelas respostas prontas, né? Nos disponibilizam aquelas respostas assim de, olha, morreu, se fez bem, vai viver feliz, né? Se praticou bem, vai ser feliz em um determinado ambiente. Se não praticou bem, ou se foi um sujeito intermediário, vai estar alocado eternamente num determinado local, ou se foi muito mal, vai sofrer para sempre, né? E essa questão das penas eternas, elas nos afugentam. E as civilizações, né, passaram, outras vieram, nós estamos agora, né, na condição de espíritos encarnados e continuamos carregando essa mácula interpretativa a respeito da morte, né? Para nós é um temor, por isso que a gente muitas vezes se esquiva e não quer falar, né? Um ambiente, famílias reunidas, vamos estabelecer pautas, né? Vamos criar pautas e um dos temas vai ser morte. A gente não fala disso, né, nas reuniões familiares, ninguém quer falar disso. Por quê? Porque é algo que nos causa espanto realmente. Nos causa espanto em razão da questão do desconhecido, mas nos causa mais espanto por nós não termos controle sobre o que vai acontecer, né? Isso é de suma importância a gente perceber, para que façamos uma autoanálise. Todos nós, espíritos encarnados nesse planeta Terra, todos, indistintamente, é muito raro aquele que se desprendeu absolutamente ou se desprendeu de tal forma que consiga encarar isso de uma forma muito natural. São pouquíssimos no planeta que ainda conseguem fazer isso, né? A gente vê, né? E não precisamos ir muito longe, vamos ficar na própria doutrina, né? Vamos fazer uma análise dentro da doutrina. Vamos pegar, até um exemplo tragicômico, mas que reflete exatamente aquilo que a gente está querendo ilustrar. Por exemplo, o Chico, né? Todos nós conhecemos o Chico, aquele médium que se dedicou a vida toda, né? Desapegado absolutamente da matéria, pelo menos sob a nossa perspectiva, porque nós somos muito apegados, mas a gente olha o Chico, vê o Chico, né? Psicografou mais de 400 obras, desde tenra idade em contato com os espíritos, tendo acesso direto, tendo a sua mediunidade ostensiva extremamente amplificada, né? Em comparação com aquilo que muitos médiuns hoje apresentam. O Chico, ele era um médium ostensivo ao máximo, né? E aí a gente vê o Chico saindo de Uberaba para Belo Horizonte num avião. E nessa ocasião a gente pode até pegar esse relato no programa Pinga Fogo, né? E até mesmo no filme que fizeram a seu respeito em homenagem ao Chico, a gente vê esse fenômeno, que é esse evento que é tragicômico, né? O Chico lá, né, fazendo isso, aconteceu em 1959. Então o Chico pegou um avião e ia de Uberaba para Belo Horizonte, ele estava, né, estava mudando. E aí, nesse percurso todo, o avião começou a entrar em pane, né? Aconteceu aquele fenômeno de deu problema no motor e o avião começou a rodopiar, a dar pirueta, e o Chico comentando aquilo. Daqui a pouco o Chico começou a gritar, tava todo mundo gritando, o Chico
gritando, eu vou morrer, valha-me Deus, me proteja, e começou a orar, e tinha gente de outros credos religiosos no avião, e aí oravam, né? E aquele tumulto, e o Chico já com o seu contato, já com toda aquela questão espiritual muito bem desenvolvida, extremamente apavorado, extremamente, né, preocupado, né? Gritava, Senhor, valha-me Deus. Ele conta, né, é até engraçado, mas ele estava angustiado, ele estava com medo da morte naquela ocasião, todo mundo estava com medo, ele vibrou, ele também se influenciou, ele estava, né, desesperado, ele ia morrer. Quem que aparece? Quem aparece lá para ele, né? O mentor dele, Emmanuel, né? Sereno, disciplinado, né? Com aquela moralidade espiritual que ainda nós temos dificuldade de acessar, porque é algo que ainda que está além das nossas evoluções. E Emmanuel, Chico, o que está acontecendo? Por que você está gritando? Você estava gritando, te ouvi, vim até você, e eu estou vendo que está uma anarquia toda aqui, está todo mundo gritando, e você também está gritando. Cadê o seu exemplo de fé raciocinada? Onde está o Chico Xavier, que tem contato com a espiritualidade direta, sabe que a morte não existe, mas que está gritando e pedindo ajuda? Aí o Chico ficou, mano, você vai me desculpar, mas a gente não está correndo risco de morte? Estamos. Se está correndo risco de morte, eu vou gritar. E continuou, né? E aí o Emmanuel falou, Chico, não estou entendendo. Aí ele falou assim, é simples, Emmanuel, eu não estou correndo risco de morte, eu vou morrer, eu não posso morrer? Pode morrer. Então, aí ele continuou, Emmanuel foi enfático. Bom, Chico, você pode morrer, mas se for para morrer, vocês não são privilegiados. Então, cala a boca e morre com educação, né? Então, perceba, Emmanuel falando com o Chico, uma pessoa do ponto de vista espiritual diferenciada, angustiado, preocupado, desesperado com essa situação. Então percebam, né? É comum que fiquemos, mas nós precisamos resgatar mais esse tema para as nossas vidas, né? Nós precisamos falar mais sobre isso. É importante que se fale sobre isso, para que a gente não crie a falsa ideia de que eu perdi um ente querido, um pai, uma mãe, um filho. Não estamos dizendo que não devamos, de certa forma, nos entristecer ou sofrer. E isso está além. Não é possível que se controle muitas vezes as emoções, porque são pessoas que não são caras. Mas nós precisamos entender que a morte, nessa perspectiva, ela não pode ser encarada do ponto de vista espiritual, porque do ponto de vista espiritual é incorreto que utilizemos esse termo morte, né? A morte, ela serve para designar a cessação da vitalidade orgânica, mas o organismo que momentâneo e temporariamente é um revestimento que nos foi dado pelo nosso processo evolutivo na matéria, é algo que nós vamos nos despojar dele e vamos continuar vivendo, tal vida, tal morte. Então, assim, é por isso que nós precisamos encarar mais esse tema, para que isso fique mais natural, porque nós não perdemos entes queridos, não se perde aquilo que nunca se teve. Para começo de conversa, nós não somos proprietários daqueles que nos são caros. Eles retornarão à pátria espiritual como nós retornaremos. Nós também, em dado momento, vamos voltar à pátria espiritual. E se nós temos muitas dúvidas sobre a morte, basta que nós façamos uma experiência prática, que acontece todo dia. Nós dormimos. A gente dorme hoje sem a certeza de acordar amanhã, mas nós acordamos. Então o Divaldo mesmo, o Alberto Almeida e tantos outros ícones do meio espírita, eles usam esses exemplos para mostrar para a gente, olha, o sono é uma prévia daquilo que vai acontecer quando efetivamente nós deixarmos o corpo físico. Então a gente adormeceu, perdeu o corpo físico, volta para o plano espiritual, acordou, recobrou a consciência, passou por um processo de maturação espiritual, vida que segue.
Só que daí a doutrina espírita nos convida a fazer essa reflexão, dando-nos suporte para que nós não criemos essa ideia, ou não carreguemos essa dogmática de que as penas eternas são racionais, são exatas, isso vai acontecer. Então, assim, tal vida, tal morte, né? Da morte, muitas vezes, a gente consegue escapar, mas da vida nunca, porque vive-se na matéria e vive-se fora da matéria. Então, essa imagem ela serve para ilustrar um pouco sobre a perspectiva espírita, aquilo que nós estamos querendo falar um pouco, né? sobre a questão da morte. E aí a sociedade como um todo, né? Uma sociedade que contribui para um medo sempre crescente da destruição, né? Porque a gente encara a morte como sendo algo destrutivo, quer físico, quer psicológico, e que, portanto, contribui para o medo sempre crescente da morte, é uma sociedade que oferece ao homem uma única forma de defesa para lidar com o medo da morte: a sedução para o irracional, o apelo, muitas vezes, à própria violência. Então, querendo proteger-se de algo que vai acontecer, nós simplesmente buscamos mecanismos outros, né? Muitas das vezes irracionais, impensados, e até mesmo apelamos à violência para a nossa própria proteção, né? E isso é antinatural, isso não se coaduna com os preceitos propagados pela própria doutrina ensinada pelos espíritos, né? Às vezes, nos nossos estudos, a gente fala, olha, a codificação ocorreu de lá para cá. Então o telefone tocou de lá para cá. Foram os mortos quem falaram. Perceba que existe um certo antagonismo e um contrassenso na utilização dessa terminologia. Os mortos falaram. Porque isso é antagônico na medida em que, se encara a morte como uma destruição absoluta, por via de consequência, não se pode conceber que algo que se destruiu absolutamente retorna para dar comunicação. Então, nessa ótica espírita, não espiritualista, nessa ótica espírita, nós não podemos encampar esse termo morte, né? Alguém morreu, ou os mortos falaram. Não, foram os espíritos dos homens que animaram a matéria e que hoje se encontram vivos no plano espiritual, que estão hoje retornando até nós e num processo de comunicabilidade do material com o mundo espiritual, trazem para nós informações preciosíssimas a respeito da continuidade da vida após a vida ter cessado no organismo material, após termos abandonado o nosso corpo físico, após o corpo físico ter se decomposto e essa decomposição ter ocasionado a propagação de toda aquela matéria para dar ensejo à formação de novos corpos, quer sejam eles humanos ou outros orgânicos no meio em que estamos inseridos, né? Porque é algo extremamente científico. E outra, né, uma outra coisa extremamente relevante que nós não podemos perder de vista é o que a próxima mensagem nos traz, né? Essa mensagem ela é extraída do livro O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. É um livrinho fininho do Herculano, né? Tem pouquíssimas páginas, mas é um livro muito denso do ponto de vista filosófico, racional, nessa perspectiva da morte. Por quê? Porque o Herculano ele fala que não há nenhuma possibilidade de dúvida sobre a continuação da vida humana após a morte. Então veja, ele é categórico, não há possibilidade de se ter dúvida sobre a continuação da vida humana após a morte. E por que ele fala isso? E ele continua: tudo quanto sabemos sobre a natureza, as coisas e os seres, mostra-nos que as formas vivas estão sujeitas a morrer, mas não a se extinguirem. Então percebam aí a mudança de postura terminológica. Morte não é sinônimo de extinção.
A extinção total, absoluta de qualquer coisa ou ser implica num ilogismo, ou seja, é ilógico, é não lógico, é um contrassenso no campo do conhecimento, uma violação das leis admitidas até hoje em nosso esquema epistemológico. Né? Eu vou parar nesse trecho, né? Então, o Herculano ele fala, né, essa ideia de colocarmos na mesma balança a ideia da morte e a ideia da extinção é ilógico, não é racional, e mais é uma violação das leis admitidas pelo nosso esquema epistemológico, pela ciência. Dizer que morte é extinção absoluta é ir de encontro à ciência. E por que ir de encontro à ciência? Basta que nós avaliemos a fala do químico famoso Lavoisier. Lavoisier, em 1700, concebeu a ideia de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E isso é encampado pela ciência, né? Nós estamos falando então em transmutação, nós estamos falando em transformação, em processos, em mutabilidade, mas nós não estamos falando em extinção. Então, se a ciência nos dá um arcabouço de ideias comprovadas de que a natureza não gera perda absoluta, extinção absoluta, mas sim transformação, a partir do pressuposto de que a morte é a extinção de nós mesmos, é ilógico do ponto de vista científico. Né? Então nós não podemos, pela ciência, ter nenhum subsídio que nos garanta até mesmo os materialistas, até mesmo aqueles que trabalham com essa ideia, que se debruçam na ideia a vida se resume do berço ao túmulo. Né? Então, a vida se resume na matéria. Até mesmo o sistema materialista se contradiz na medida em que se vale da ciência para justificar sua ideia. E a ciência diz que há sim um processo de transformação e não de extinção absoluta. Mas não para por aí, né? Encampando essa ideia do Lavoisier, o Herculano ele continua falando o seguinte: se por um lado nada se acaba nem se perde, tudo se transforma na natureza, por outro lado, agora como estabeleceu Allan Kardec com a expressão tudo se encadeia no universo. Ou seja, a nossa concepção possível da realidade, ela é monista, não podendo admitir nada separado ou isolado na estrutura do universo. Os postulados espíritas, aquela tríade Deus, Espírito e Matéria, sendo axiomas doutrinários, ou seja, ideias, sim, espécies inclusive de dogmas, mas não no sentido de imposição dogmática, mas de preceitos inaugurais que estruturam a doutrina, falam para nós que Deus, sendo a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, que cria o princípio inteligente, que é o princípio elementar espiritual, e cria a matéria, o fluido cósmico universal, numa constante interação. E isso acontece do micro ao macro. Tudo que nós concebemos ou não por matéria provém de fluido cósmico universal, é um processo de mutabilidade constante. Nós estamos mergulhados em fluido cósmico. Os nossos corpos físicos derivam com a vitalidade, que é o princípio ativador do nosso aparelho orgânico, derivamos de fluido cósmico. Mas nós não somos esse arcabouço material, porque nós estamos alocados numa extremidade que, embora se relacione com a matéria, é diverso de matéria. Princípio espiritual, princípio inteligente, que ao longo do seu processo evolutivo se individualiza no homem.
e caminha rumo à felicidade, rumo à angelitude. Nós estamos inseridos nesse processo de transformação constante. Tanto que quando nós estudamos a parte terceira do Livro dos Espíritos, e lá consta didaticamente uma lei chamada lei de destruição, todas as questões lá avaliadas denotam para nós que a destruição dita por Allan Kardec, na verdade, é transformação. E isso é colocado racionalmente por A mais B, né? Então, nessa ideia doutrinária, nós novamente encontramos muito conforto. E é um conforto que não é simplesmente, olha, vamos acreditar que a morte não é o fim. Não, nós temos a filosofia à nossa disposição. Nós temos a ciência à nossa disposição e nós temos a religião estruturada não no sentido de imposição dogmática, como nós dissemos anteriormente, mas como uma ideia de nos convidar a esse processo de religação com o superior, com o ser divino. E quando nós buscamos nessas três conjecturas e nos aproximamos dela, conjugando-as e formatando os nossos raciocínios com essas bases, encarar a morte não é mais algo temeroso, angustiante, que nos causa medo. Aquele momento em que às vezes a gente acorda ou levanta do nada e fala assim, e dá aquele aperto no coração dizendo: nossa, eu vou morrer, eu vou acabar, eu não vou existir mais daqui a pouco. O que será que vai acontecer depois que eu baixar a sepultura? O que será que vai acontecer comigo? Como que será que eu vou encarar tudo isso? Bem, se num primeiro momento isso nos parecia misterioso, a doutrina espírita nos convida a todos para ler as obras fundamentais, para avaliarmos tudo aquilo que Allan Kardec se debruçou em conjunto com os Espíritos, para nos presentear com o resgate do Evangelho do Cristo, né? Ninguém chega ao reino dos céus se não nascer novamente, disse Jesus. A doutrina espírita nos convida a estudarmos a pluralidade das existências, dizendo que a vida não se resume do berço ao túmulo e que, portanto, não faz mais sentido nós termos aqueles problemas gástricos ou uma aceleração do nosso batimento cardíaco quando a gente pensa que nós vamos morrer, porque a morte, do ponto de vista orgânica, ela não é uma possibilidade, ela não é uma opção, ela é uma certeza. O que nós precisamos nos convencer a partir de agora é que nós todos somos seres que transcendemos a matéria na condição de espíritos imortais. E quando isso se coloca racionalmente no nosso íntimo, porque é preciso que se absorva essa compreensão, não basta simplesmente repetir ou avaliar do ponto de vista teórico, é preciso que isso faça realmente parte do nosso íntimo. E quando isso se faz presente nas nossas vidas, aí nós temos a exata dimensão do que de fato é a morte. E para que nós tenhamos um exemplo muito claro disso, né, vamos lembrar do Sócrates. Lembremos do filósofo Sócrates, que deu tantas contribuições no processo da codificação, né? Vamos lembrar do Sócrates, que foi condenado pelo tribunal ateniense à morte. Foi condenado a tomar a cicuta, que era um veneno à época, né, que se dava aos condenados à morte, né? E naquela ocasião, preso, a sua esposa desesperada, preocupadíssima, foi até Sócrates e falou: meu amor, você acaba de ser condenado à morte. E Sócrates, com serenidade, com muita tranquilidade, olha para sua esposa e diz: meu amor, todos eles estão condenados ao mesmo evento, não só eu, porque a morte não é algo que se distribui para uns e não para outros. A morte é um evento a que todos nós nos submeteremos. E Sócrates já era educado naquela ocasião e já compreendia exatamente a dimensão
da sua própria existência. Ele já sabia exatamente o que era como indivíduo pertencente a esse macro-universo. Então Sócrates enfatizou para sua esposa: se eu estou condenado à morte, eles também estão. Mas aí, contra-argumentando a esposa, mas Sócrates, você foi condenado à morte injustamente. E Sócrates devolve: e você gostaria que eu tivesse sido condenado à morte de forma justa? Então, quer dizer, Sócrates, ele tinha educação para a morte. Nós precisamos saber morrer. A gente precisa aprender a saber morrer. E saber morrer não é saber encarar o evento quando ele chegar. Saber morrer é se preocupar no processo existencial da matéria, a lidar com a vida de tal forma que nós sejamos capazes de existir e não passar pela vida como meros audientes e espectadores das circunstâncias, sem que sejamos ativamente sujeitos de criação. Nós precisamos olhar para nós, olhar para a nossa sociedade, olhar para as pessoas e encarar isso tudo existencialmente. Não resumidamente como meros seres que animam corpos físicos e que terão um lapso de tempo de vida orgânica. Nós já nascemos morrendo. Nós nascemos morrendo. Do processo de concepção até o evento morte, é a perda. Nós nascemos perdendo vitalidade. É que no momento em que nós nascemos, nós temos muita vitalidade, na grande maioria das vezes. E ao longo desse percurso na matéria, desse tempo na matéria, a gente acaba dissipando essa vitalidade por uma questão natural, pela necessidade que a matéria nos impõe de transformarmos. Então, esse ponto é muito importante a gente não perder de vista, porque aí todos nós somos convidados, todos nós, independentemente de credo, somos convidados a nos educar. O lado ocidental, inclusive, é muito mais indisciplinado do que o oriental. Se a gente olhar para o lado oriental, né, para aquela banda de lá, a gente vai perceber que eles já estão, de certa forma, mais conscientes desta questão de transcendência, nessa questão da espiritualidade, independentemente dos seus preceitos, mas estão mais disciplinados. Nós aqui ainda temos liturgias, nós ainda temos costumes, nós ainda temos comportamentos de perda, nós ainda encaramos isso como sendo muito triste, né? Apavorante. Então, essa ideia que nós extraímos dessa obra é exatamente isso, quando Kardec nos fala que tudo se encadeia no universo, né? Então, nós também nos encadeamos nesse universo. Bom, conforme preceituam as questões 134 e 135 do Livro dos Espíritos, o homem é o resultado da conjugação de 3 elementos essenciais. Isso a gente sempre faz questão de revisitar, isso a gente sempre fala, né? Então, o espírito, essa representação luminosa que nós estamos aqui ilustrando, né? Não é energia, não é nada, porque energia é matéria, a luz é matéria, é uma mera representação por ausência de uma denominação e de algo capaz de representar efetivamente a nossa natureza íntima do ponto de vista espiritual. Mas essa luminosidade, ela é o espírito. Nós pensamos e muitas vezes nos convencemos de que nós somos este corpo físico, né? Nem mesmo o perispírito que nos acompanha no mundo espiritual nos define, porque apesar de ser um elemento individualizador na erraticidade, esse elemento semimaterial não pode ser sinônimo da nossa definição essencial.
o espírito é algo que diverge de matéria, ou que está alheio à matéria, né? no seu princípio. Então nós somos criados de uma forma diferente da matéria. Nem corpo físico, nem perispírito, embora nós tenhamos no mundo espiritual esse elemento individualizador chamado perispírito. Então, quando nós estamos encarnados, né, nós temos essa interface espírito, perispírito e corpo físico. Esse elemento tríade, esse homem trino é o que nos define na matéria. Mas quando nós desencarnamos, ou melhor dizendo, quando o corpo físico morre, porque desencarne, às vezes a gente usa até como sinônimo de morte, mas não é. Desencarnação é diferente de morte, e a gente já vai explicar por quê. Quando o corpo físico morre e nós retornamos à pátria espiritual, não é no corpo físico que se encontram pensamento, vontade, livre-arbítrio, sentimento. Não é no corpo físico. O cérebro humano é um recurso à disposição do espírito, como uma ferramenta que nos possibilita externalizar aquilo que está intrinsecamente está enraizado no espírito, né? Então é no espírito, é o espírito quem pensa. Então morreu, acabei? Não, porque quem pensa é o espírito que continua, que sobrevive à matéria. Quem tem vontade é o corpo que baixou a sepultura? Não, quem tem vontade é o espírito que está na erraticidade. Quem ama é aquele que retorna à pátria espiritual individualizado e não o corpo físico. Por isso que a gente não pode, em hipótese nenhuma, dizer que nós perdemos aqueles que amamos. Nós nunca perdemos quem amamos. Aqueles a quem amamos continuam existindo e trabalhando incessantemente para o seu progresso moral e intelecto. Nós devemos fazer o mesmo aqui e no mundo espiritual, né? E aí essa separação da alma e do corpo, como que ela acontece? Ela é dolorosa? Como que se opera isso? Bem, as questões 154 e 155 do Livro dos Espíritos nos respondem um pouco sobre isso, dizendo: primeiro, dói morrer? Dói essa separação da alma e do corpo? E aí os Espíritos dizem: não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo de seu exílio. Que indivíduo que gostaria de permanecer mais tempo aprisionado depois de ter cumprido a sua pena, né? Não no sentido de punição, mas de ter cumprido o seu programa. Nenhum de nós. Quando a gente cumpre os nossos afazeres, nós queremos a liberdade. O espírito quer ser livre, e nós fomos criados para sermos livres, mas nós fomos criados para aprendermos na matéria. A matéria não é essencial para as nossas existências, embora nesse processo todo doutrinário e revelado pelos espíritos ela seja importantíssima. Mas também dizem os espíritos, se a matéria não existisse, os espíritos continuariam existindo. Poderiam continuar existindo, e poderia se criar, se assim quisesse Deus, outros meios de progresso que não fosse na matéria. Quis assim Deus que fosse dessa forma. Portanto, nós não podemos, em hipótese nenhuma, nos vincularmos de tal forma a ela, a criarmos a falsa ideia de que ela somos, né? Porque daí a gente fala assim: não, o meu espírito ele vai voltar para o mundo espiritual. O meu espírito não é o meu espírito, eu sou o espírito. Eu estou falando inclusive em terceira pessoa, como se fosse algo alheio a mim, quando na realidade sou eu o espírito. Então percebam, nós estamos tão materializados que nós encaramos o espírito numa perspectiva de algo alheio.
e não como sendo nós mesmos, né? Então, quanto mais materializado, mais o medo daquilo que nós desconhecemos, mais o medo de não se poder controlar aquilo que naturalmente vai acontecer, né? E também dizem, né, os espíritos, né, que a separação da alma do corpo, né, ela se dá instantaneamente por brusca transição, ou haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E aí os espíritos respondem a Kardec: não, a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam e não se quebram. E aí é importante que nós façamos exatamente o exercício de compreender o que é morte. E aí morte, ela é polissêmica, ela pode ser encarada de várias formas. Você tem uma definição clínica, você tem definições do ponto de vista espiritualistas, você tem uma definição espírita. Mas morte, independentemente da definição, sobretudo do ponto de vista espiritualista, ela não pode ser entendida como desencarnação. E isso é revelado pelos próprios espíritos, porque o corpo físico ele pode ter cessado a sua vitalidade, ele pode ter baixado a sepultura, mas o processo de desencarne não é simplesmente abriu a gaiola, o espírito saiu correndo. Não é assim, né? Os espíritos dizem: a alma se desprende gradualmente. Desencarnar-se é desprender-se gradualmente. Então não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Então há processos mais longos ou mais rápidos nessa ideia de libertação. Espíritos podem demorar mais para se desprender da matéria e outros demorar menos. Isso pode ter a ver com a questão da moralidade, é por isso que nós estamos todos convidados a um processo de reeducação nessa perspectiva, porque quanto mais se moraliza e mais se compreende a necessidade da existência própria, mais nós nos preocupamos com isso durante o caminho que nós percorremos aqui na vida prática, na matéria. E aí a gente se preocupa com os nossos pensamentos, nós nos preocupamos mais com as nossas atitudes, nós nos preocupamos mais com os nossos hábitos em relação a nós mesmos, nós nos preocupamos mais em deixarmos de lado as vicissitudes, os vícios que nos comprometem, e nos preocupamos mais com o exercício pleno da submissão benéfica ao outro, porque tal vida, tal morte. A dúvida de o que será de mim após a morte, ela é respondida com base nesse processo todo em que todos nós estamos nos submetendo na matéria. Então nós somos capazes de avaliar o que será de mim pós-mortem, ou seja, o que será de mim na erraticidade, com base naquilo que eu diuturnamente pratico, naquilo que eu constantemente estou pensando. Porque eu posso enganar todas as pessoas ao meu redor que não têm acesso ao que eu penso, ao que eu faço às escuras, mas a minha consciência é o meu tribunal. E tal vida, tal morte. Não se desvincula do corpo e se insere num outro panorama existencial do dia para a noite. Tal vida, tal morte. Então, quanto mais enraizado na matéria, quanto mais preocupado com os bens materiais, quanto mais preocupado em acúmulos, e isso tudo continua sendo o cerne das nossas importâncias, até mesmo depois de desencarnado, de termos retornado ao mundo dos espíritos. E aí isso vai prolongar ou não o nosso processo de desprendimento. Quantas não são as narrativas
nas obras espíritas como um todo, em que nós percebemos que espíritos retornam, dão comunicação, ainda preocupados não com o aspecto moral, mas com os bens materiais que deixaram, com os amores materiais que perderam, com as vinculações afetivas muitas vezes conflitantes que se desencadearam na matéria, com as rivalidades e as trivialidades da vida. Então tudo isso, se é o meu eixo de importância, continua sendo na vida espiritual. Tal vida, tal morte. Por isso que a ideia de ter medo da morte é isso, né? O senso de responsabilidade, ele se aflora mais, a consciência ela precisa ser mais exercitada. E quando a gente percebe, bem, estou errando muito, ou estou fazendo, minhas atitudes estão muito equivocadas, tenho prejudicado demais o próximo, ou os meus pensamentos são extremamente hostis, né? O meu orgulho prepondera a perspectiva da construção da humildade, sou egoísta demais. Tudo isso são vícios, são problemas que nos vão acarretar sofrimento moral. Então, assim, quer saber se vai sofrer ou não? Revisite a vida. O que nós praticamos e o que nós pensamos é aquilo que naturalmente a nossa existência se perfaz, né? Essa é a ideia fundamental, e isso vai ter, né, relevância direta no processo de desvincular-se mais rápido ou não da matéria. Vide André Luiz, né? André Luiz, aquele que traz contribuições importantíssimas com as suas obras, né? A vida no mundo espiritual. Quantos anos André Luiz não precisou passar por essa reavaliação, essa retrospectiva moral, para então ter acesso a um socorro, ser levado ao nosso lar e a partir daí começar uma nova trajetória de vida. Por quê? Porque não se preocupou com isso durante a matéria. E não é que é para a gente ter medo, não é porque é para a gente, não é porque senão nós estamos construindo um temor espírita. A gente está saindo de uma dogmática A para entrar numa dogmática impositiva B e criar, né, problema. A ideia não é ter temor, espanto, pavor com isso. A ideia é: preciso melhorar, preciso mudar de conduta, preciso fazer uma reavaliação da minha vida. Né? Porque se eu pretendo e se eu busco a felicidade, sim, todos nós buscamos felicidade, é preciso que a felicidade seja alcançada no processo, porque a natureza não dá saltos, né? Isso é importante. Não adianta eu querer sair do ponto A, querer chegar no ponto B. Para isso existe um caminho, é o caminho que eu preciso me importar, é o caminho que eu preciso me preocupar, né? Então essa é a ideia que dizem os espíritos. Bem, nós já passamos por essa questão, né? Nós temos aí 4 minutos, nós passamos por essa questão da sequência do desligamento, morte física do corpo, desligamento espiritual, balanço existencial, perturbação maior ou menor de acordo com a nossa trajetória de vida e condução para a pátria espiritual. Basicamente essa seria a sequência do desligamento sob a ótica espírita, né? Mas e a educação para a morte? E aí, novas contribuições de José Herculano Pires na obra Educação para a Morte. Esse tema é o mesmo tema do seu livro. Herculano diz que a educação para a morte não é nenhuma forma de preparação religiosa para a conquista do céu, não é isso. Ela é um processo educacional que tende a ajustar os educandos à realidade da vida, que não consiste apenas no viver, mas também no existir e no transcender. A vida e a morte constituem os limites da existência. Entre o primeiro grito da criança ao nascer e o último suspiro do velho ao morrer, temos a consciência do ser e do seu destino. A consciência é o nosso tribunal, é aquilo que nos condena ou nos absolve. Não são terceiros que exercem ingerência direta sobre o processo de aplicação de pena. Não é isso, é lei de causa e efeito, né? Causa e consequência. Então o homem que vive sem tomar conhecimento desse processo é um homem que não viveu, passou apenas pela vida, ou diríamos mais, até viveu do ponto de vista orgânico, mas não existiu do ponto de vista
espiritual transcendente. E é isso que nós buscamos quando nós falamos da educação para a morte. A educação baseada numa concepção exata da vida transformaria a face do mundo. Suponhamos cada família, façamos esse exercício rápido de reflexão. Suponhamos que cada família iniciada nas crenças espiritualistas, sancionadas pelos fatos, que esses estão sendo comprovados pela razão, e incutindo esses aos filhos, por exemplo, ao mesmo tempo que a escola laica, essa escola de aprendizado material, lhes ensinasse os princípios da ciência e as maravilhas do universo. Uma rápida transformação social operar-se-ia então sobre a força dessa dupla corrente, diz Leon Denis na obra Depois da Morte, porque nós teríamos a conjugação da consciência plena dos aspectos espirituais e da necessidade de empregarmos essa consciência nos ensinamentos da vida material. Percebam quão grande seria a transformação social se isso se operasse. Leon Denis, um grande espírita, inclusive candidato a esse trabalho majestoso assumido por Allan Kardec. Se Allan Kardec tivesse desistido, com certeza Leon Denis estaria na linha de frente, trouxe grandes contribuições. Finalmente, no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, A Educação para a Morte, o homem moral que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões tem desde este mundo prazeres desconhecidos do homem material. Então vejam que a relevância é outra, porque não se preocupa única e exclusivamente com a matéria, valoriza-se ela, mas as necessidades são outras, não as artificiais. A moderação dos seus desejos dá ao espírito calma e serenidade, feliz com o bem que se fez. Não há para ele decepções e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. Questão 941 do Livro dos Espíritos. Bem, basicamente era isso que nós tínhamos a apresentar nos estudos da noite. Eu agradeço a todos por terem acompanhado, por terem discutido, espero que tenham feito discussões enquanto nós estávamos fazendo a exposição. São riquíssimas, importantíssimas. Peço desculpas pelo problema inicial técnico que aconteceu, A gente sempre tenta ter controle, mas às vezes as coisas fogem do nosso controle e nós precisamos de calma e serenidade para encará-las de forma natural. Então eu agradeço a todos, desejo muita luz, muita paz em seus lares, que Jesus e os bons espíritos estejam sempre junto de todos e que façamos nós o exercício consciente de entender que a morte, ela não é algo que nos deva causar temor, não é algo que nós devamos nos esquivar. Nós precisamos encará-la com naturalidade, porque todos nós indistintamente somos convidados a retornar ao mundo dos espíritos e que façamos isso da melhor forma possível, que tenhamos todos nós condições, e todos nós temos, porque somos presenteados com essa possibilidade de melhora constante, que façamos todos nós então uma reavaliação das nossas vidas, sobretudo neste momento de isolamento, em que é mais possível nós fazermos reflexões mais aprofundadas. Façamos então, portanto, esse exercício, busquemos enxergar a nossa vida como algo transcendente e que ela se revele para nós como algo que nos encoraje a sermos melhores, a deixarmos de lado as nossas vicissitudes e caminharmos com Jesus e com os seus mensageiros do alto. Muita paz a todos e até o próximo estudo. Que assim seja, graças a Deus.